Olá, boa tarde. A sexta-feira chegou, dia 16 de fevereiro de 2018. Confira os destaques de hoje do Câmara Notícia. Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara se reúne pela primeira vez em 2018, analisa 21 projetos e arquiva 9. Fim do dinheiro no ônibus. A partir de amanhã, 40 linhas que trafegam pelo Terminal Central só vão aceitar o pagamento com QR Code ou bilhete único. E no esporte, neste sábado tem Superliga Masculina de Vôlei no Taquaral. É jogão! Daqui a pouco a gente mostra tudo sobre esta partida do vôlei Renata. Antes, a Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara, sob a presidência do vereador Luiz Henrique Cirilo, se reuniu para a primeira reunião do ano. Confira. Na primeira pauta do ano, 21 projetos de leis que tramitam na casa e que necessitam da apreciação da Constileg foram analisados. Sobre a presidência do vereador Luiz Henrique Cirilo, os trabalhos começaram pontualmente. Os vereadores, membros da comissão, eles não ficaram atrelados ao autor do projeto, muito menos à sigla partidária que esses vereadores representam. Houve independência de todos os membros, cada um votando com a sua consciência, mas sempre ao lado da Constituição Federal, que é o que se espera, né? Participaram da reunião os vereadores, membros da Constileg, Rodrigo da Farmadic, Professor Alberto, Vinícius Gratti, Marcelo Silva e Carlão do PT. O encontro teve também a presença dos vereadores Permínio Monteiro, Felipe Marquesi e Marcos Bernardelli. Cirilo reforçou a importância dessa comissão para as matérias que passam por ela. A comissão tem um papel importante. Antes de ser votado, é ela que faz uma análise legal se esse projeto tem respaldo na Constituição Federal para que possa ser votado e depois de uma votação favorável para ir ao prefeito para sanção. Então nós temos que filtrar, nós às vezes temos ideias boas, mas quando elas são materializadas, elas não encontram respaldo na Constituição Federal. Dos 21 projetos, 10 foram aprovados, 9 arquivados e 2 receberam pedido de vista. Entre os que tiveram seus pareceres aprovados está o de autoria do vereador Luiz Rossini, que proíbe o uso de herbicidas e agrotóxicos para capina química em áreas públicas ou privadas da cidade. Já entre os que foram arquivados está o de autoria do vereador Paulo Galtério, que pedia a concessão de folga no trabalho no dia do aniversário do servidor público. De acordo com o presidente da comissão, o próximo encontro já está marcado. Dia 28 de fevereiro, eu já fiz a pauta para o ano todo. Nós temos todas as reuniões deste ano, todas já divulgadas e no Diário Oficial do município de Campinas, para a população, caso queira vir aqui na Câmara acompanhar, ou se não pela TV Câmara acompanhar o trabalho da comissão. E olha só, a partir de amanhã, alguns ônibus de Campinas não vão mais aceitar dinheiro como pagamento pela passagem. Apenas o bilhete único e o QR Code vão ser aceitos. A mudança vai começar a acontecer pelas linhas do Terminal Central e de forma gradativa vai atingir toda a cidade. Neste primeiro momento, são 32 linhas que não vão mais aceitar dinheiro. Para embarcar no sistema público de transporte, o usuário terá que usar o bilhete único ou o QR Code que pode ser comprado nos mais de 300 pontos de venda ou pelo aplicativo Transurk Smart disponível para o sistema Android ou iOS. A pessoa vai chegar ou com um ticket de papel no qual vai estar impresso o QR Code, ou então pelo smartphone, porque a partir dos próximos dias nós estaremos já lançando o aplicativo Transurk Smart tanto para iOS quanto para Android, e aí a pessoa com o celular dela, ela vai colocar o celular embaixo do leitor de QR Code. Acabar com o dinheiro nos ônibus pode trazer alguns benefícios à população. O primeiro deles é a queda no número de assaltos. De acordo com a Transurk, em uma experiência de 3 meses em que os ônibus ficaram sem receber dinheiro, nenhum assalto foi registrado. Porque nós já fizemos uma experiência anterior em Campinas e nessa experiência nós conseguimos tirar o dinheiro de Campinas e ficamos
3 meses sem qualquer assalto, qualquer tipo de incidência criminosa dentro dos veículos. Isso foi uma coisa bastante positiva, e também que a partir do uso do QR Code ou do bilhete único, o motorista não precisará mais fazer troco. De acordo com o diretor da Transurc, apenas 10% da população não tem o bilhete único. Por isso, a recomendação é que os usuários façam o cartão, até porque com ele a passagem de ônibus fica mais barata. O QR Code não permite integração. E ele também custa R$ 4,70, que é o valor da tarifa cheia. Se a pessoa fizer o bilhete único, ela vai pagar R$ 4,30 por viagem, ou seja, ela vai ter um desconto de 40 centavos, e além disso, ela vai poder fazer integração em até 3 ônibus no período de 2 horas. Então a gente está recomendando que se faça o bilhete único. Hora de falar sobre emprego, já que tem muita gente precisando. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 39 vagas disponíveis, com salários que variam de R$ 977 a R$ 2.400. Há vagas para chefe de serviço de limpeza, encarregado, consultor de vendas, costureira de máquina reta industrial, cozinheiro, cozinheiro geral com CNH-B, encanador, gerente de restaurante, instalador de sistemas eletroeletrônicos, mecânico de empilhadeira, motorista carreteiro, operador de motosserra, operador de roçadeira, torneiro mecânico, tratorista, vendedor, vendedor interno. Agora, vagas específicas para pessoas com deficiência: atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, operador de máquina misturadeira. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. A unidade Centro fica na Avenida Campos Sales, número 427. A unidade Ouro Verde fica na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 197, no Jardim Cristina. A unidade Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia. O atendimento é das 8 horas da manhã às 4 da tarde. A sexta-feira chegou, muita gente quer saber sobre a previsão do tempo para este fim de semana, então vamos lá. Amanhã o sol aparece pela manhã entre muitas nuvens e deve chover à tarde e à noite. No domingo o panorama é o mesmo, mas a chuva chega com mais intensidade, então atenção. As temperaturas não sobem muito, no sábado mínima de 19 graus e a máxima de 29. No domingo, a mínima é de 20 graus e a máxima não passa dos 28 graus. Começa neste sábado a 14ª edição do Feverestival em Campinas. Muitas atrações para crianças e adultos. Confira. Para a edição 2018, o Feverestival recebeu 547 inscrições nacionais e internacionais. Só daqui da região foram 39 grupos. Esse número é muito maior quando é colocado na ponta do lápis que foram inscritos espetáculos de 22 estados do Brasil, das 5 regiões e de outros 7 países diferentes. A organizadora do evento disse que o festival promete. O Feverestival começa com uma maratona, né? Na verdade são 9 dias de uma maratona cultural, 64 atividades para todas as idades, em diversos pontos da cidade. Então é uma programação bem diversificada. Todo ano o Feverestival traz uma proposta de reflexão. A 14ª edição não é diferente. Esse ano a gente preparou essa programação muito no estar com o outro, no coletivo, estar em grupo, estarem com as diversidades, com as pluralidades, com os corpos diferentes. Então esse ano a gente convida todo mundo ao território do encontro.
A organizadora comentou também um pouco da estrutura do festival e dos desafios. Só em equipe você tem 45 pessoas preparando esse festival. E toda uma rede que se dá de parcerias, de apoiadores, de instituições, de poder público, com o município, com tudo para que realmente se fortaleça. Então é desafiador, mas é uma das grandes potências da humanidade, conseguir trabalhar em e com o outro. Para abrir a programação, Cíntia contou o que o Feverestival preparou. Então a gente já convida todo mundo para estar amanhã no Castro Mendes, às 19 horas. A gente abre com o espetáculo Divinas Divas, do Rio de Janeiro. É o que inspirou o filme Divinas Divas da Leandra Leal, mas é o espetáculo musical, cênico, com essas mulheres travestis que estão aí há muitos anos em cena. E caso você queira acompanhar a programação, anota aí. Todas as redes sociais, o Facebook é Feverestival Campinas, o site feverestival.com.br, está super atualizado, você consegue ver tudo da programação, ler sobre os espetáculos, saber os pontos de venda de ingresso, como participar. Muitas atividades são gratuitas e outras a preço popular, e em alguns espaços e centros culturais elas são com ingresso no chapéu, com a colaboração Consciente à Arte. O Zoológico Municipal de Campinas tem novidades para atrair os visitantes. O projeto de educação ambiental é o que você vai ver no quadro É o Bicho. E aí, moçada, É o Bicho está chegando na sua telinha. O Zoológico Municipal de Campinas, que funciona aqui dentro do Bosque dos Jequitibás, está promovendo uma interação maior entre os visitantes e os animais. O projeto de educação ambiental ajuda na conservação da natureza. Confere aí no vídeo para saber como funciona. Desde o início de fevereiro, quem visita o Bosque dos Jequitibás pode ser surpreendido por uma nova ação. É que a equipe de veterinária do Zoológico Municipal está colocando em prática o projeto de educação ambiental. A ideia é deixar alguns animais ao alcance dos visitantes, que também recebem orientações sobre a preservação das espécies. Hoje a educação ambiental é uma prioridade de qualquer zoológico que quer sair daquela condição de simplesmente ser um local que exibe animais para o lazer, ainda que isso seja importante, e fazer um trabalho de conscientização em relação à conservação da natureza. Além dos animais expostos nos recintos, o zoológico também trata bichos que foram resgatados, que sofreram algum tipo de maus tratos ou que têm limitação física. Eles são ideais para ajudar na educação das pessoas. Esses animais são recuperados e muitos deles não podem retornar à natureza. É o caso, por exemplo, desses animais que nós estamos agora aqui exibindo. E esses animais têm um potencial educativo. Segundo o veterinário, o projeto quer receber escolas e grupos em geral, interessados na conservação da natureza, em visitas guiadas, sempre mostrando as peculiaridades de cada bicho. E dentro dessa atividade nós vamos permitir que as pessoas tenham contato com esse animal, que coloquem a mão, que tenham uma experiência cognitiva, uma experiência sensorial, de pôr a mão, de sentir o animal. Claro, explicando devidamente que na natureza as pessoas não devem colocar as mãos nos animais, não devem tentar pegar os animais, principalmente se não tiver experiência. Na ação, o contato entre as pessoas e os bichos é feito de maneira controlada, sempre respeitando a segurança dos visitantes e dos animais. Isso não deve ser repetido em hipótese alguma na natureza, para evitar acidentes. Aqui nós permitimos porque esses animais já estão acostumados com a manipulação. Praticamente todos os dias eles são manipulados por nós, pelos estagiários, pelos tratadores, e eles já têm o costume dessa manipulação. Já não se estressam e não colocam em risco as pessoas. Muito legal essa iniciativa, né? Você também pode fazer parte e viver essa experiência. Para isso, basta agendar pelo telefone aqui do Bosque, é o 3259-1699. O É o Bicho de hoje fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. É o 998 11 0260. Até o próximo programa. Tchau!
Hoje no quadro Saúde e Bem-Estar, a repórter Ana Brasil vai falar sobre um câncer que está entre os que mais matam no Brasil e no mundo, o câncer de próstata. Só em 2015, no Brasil, morreram quase 15 mil pessoas vítimas da doença. A cada 36 minutos, um homem morre de câncer de próstata aqui no Brasil. Os dados são do Ministério da Saúde, que também informa: a cada 10 pessoas diagnosticadas com a doença, 2 já estão em estágios avançados. E a culpa é do preconceito, ainda. Ainda é um pouquinho, melhorou bastante, né? Conforme a gente vê os jovens dessa última geração chegando na idade para fazer o exame, eles têm menos resistência do que a população mais idosa. Mas vira e mexe a gente encontra principalmente pacientes mais velhos ou pacientes que viveram na área rural praticamente a vida toda. Esses pacientes têm muita resistência de fazer o exame para prevenção do câncer de próstata. Mesmo sabendo, né? O câncer de próstata é um câncer que mais mata no país. Depois dos cânceres de pele é o mais prevalente, mas é o que tem a mortalidade absoluta mais alta. Quais são os procedimentos adotados no exame? O exame você faz em 2 etapas, né? O exame de sangue, que é o PSA, que todo mundo conhece, que é o antígeno prostático específico, que é coletado no sangue do homem. E associado a ele você faz o exame de toque, que é o exame mais temido pelos homens. Mas o exame é extremamente rápido, não dói. O paciente, a maioria das vezes, até fala: nossa, imaginei que fosse uma coisa muito pior do que realmente era. É só chato, mas ele é importante para ser feito. Qual é a melhor idade para se submeter ao exame de próstata? A Sociedade de Urologia aqui no Brasil recomenda fazer o exame a partir dos 50 anos, exceto para aqueles pacientes que têm histórico familiar com câncer de próstata, né? Pais, avós que tiveram câncer de próstata, e os pacientes de raça negra, que é uma população que tem uma incidência maior por conta de variações genéticas. Quem é mais influente na decisão de um homem de fazer o exame de próstata? É uma mulher. Isso é muito engraçado, porque a maioria dos homens que procuram, eles foram trazidos pelas esposas ou recomendados pelas esposas, companheiras, filhas. Normalmente é a mulher que leva, até por conta da cultura que a mulher se trata mais mesmo. Desde mais novinha ela faz exames preventivos. E o homem não tem essa cultura. Normalmente os homens procuram um médico quando tem alguma coisa causando algum problema. Então essa cultura de prevenção é basicamente educação. Tem que ser trazida de casa desde pequeno. E as mulheres que levam mesmo os seus parceiros. O ideal seria mudar o conceito em relação aos exames, encarar como um procedimento normal? Tirar o preconceito, fazer o exame preventivo, tanto o exame de sangue quanto o exame de toque, que são importantes. Que o câncer de próstata, quando detectado precocemente, ele tem uma chance de cura que beira 95%, 98%. Quais são as novidades no tratamento do câncer de próstata? Hoje, com o advento da cirurgia robótica, né, que está cada vez mais difundido, você faz cirurgias com menos agressividade, minimamente invasiva e com resultados tão bons quanto as cirurgias abertas que são feitas ainda hoje, mas que eram a prática no passado, né? Além disso, cada mês surge um novo medicamento para o câncer de próstata. Então, apesar de ser um câncer muito prevalente, muito incidente, com uma letalidade considerável, ele é um câncer que tem uma gama de tratamento muito grande. Então, a gente consegue manter os pacientes sem problemas decorrentes com o câncer por muitos anos. Dificilmente o paciente morre ou tem complicações decorrência do câncer de próstata. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Até o próximo. Obrigada por ter ficado com a gente. Tchau. Neste sábado tem Superliga Masculina de Vôlei no ginásio do Taquaral. O Renata enfrenta o Corinthians em um duelo que está ganhando muita rivalidade. É com muito suor e concentração que os jogadores do Vôlei Renata estão se preparando para uma partida que promete muita emoção. Neste sábado, o time comandado por Horácio de Leu enfrenta o Corinthians Guarulhos em mais uma partida da Superliga Masculina. Agora é momento de ouvir atentamente os ensinamentos do técnico. A gente vem treinando bastante essa semana, bem concentrados.
O professor está um pouquinho agitado aí porque sabe da importância do jogo e a gente também sabe disso, o elenco também sabe disso. Vai ser um jogo difícil, é um jogo que tem bastante equilíbrio e a gente sabe da importância que esse resultado tem para a gente na tabela. A rivalidade contra o Corinthians já vem de algumas partidas. No primeiro turno deste campeonato, o Vôlei Renata perdeu para o time de Guarulhos, além de ter sido eliminado pelo Corinthians no Campeonato Paulista. O histórico do adversário vai exigir mais atenção dos jogadores de Campinas. A gente jogou 5 jogos contra eles, foram 3 vitórias deles e 2 nossas, né? Em casa no Paulista, infelizmente, foi uma derrota amarga, porque a gente ganhou o jogo e teve o Golden Set, a gente perdeu no Golden Set, que vale uma partida, é um set só que vale uma partida. Mas enfim, já é passado isso aí. O que a gente tem que focar agora é nessa fase agora, que é muito importante para a gente, com total concentração, né, com o máximo de dedicação aí, para conseguir essa vitória aí no sábado, que é fundamental. O Vôlei Renata venceu o último jogo contra o Montes Claros por 3-0. Assim, a equipe de Campinas permaneceu na 6ª posição da fase classificatória com 24 pontos. 10 a menos do 5º colocado, o Minas Tênis Clube. Por isso, o desafio é se manter nesta 6ª colocação. É uma situação assim, complicada para chegar no 5º colocado, né, visto que são 10 pontos, faltando praticamente 6 jogos. Então a gente tem que tentar ao máximo permanecer nessa 6ª posição aí, fazer um bom cruzamento, tentar um excelente cruzamento aí nas quartas de final aí contra a equipe que ficar em terceiro, né? Mas eu acho que o momento agora não é nem de pensar tanto nisso, é pensar nesse jogo, no foco, nesse próximo jogo contra o Corinthians em casa. A Superliga está assim, os campineiros estão na 6ª colocação com 24 pontos e o Corinthians, adversário de amanhã, logo atrás na 7ª colocação com 23 pontos, ou seja, confronto direto pela 6ª posição. É muito importante a vitória para dar um respiro na competição. Ingresso, 1 quilo de alimento não perecível que pode ser trocado na bilheteria do ginásio do Taquaral. E daqui a pouco, às 7 horas da noite, no ginásio Paineiras, tem Vera Cruz Basquete contra Blumenau, em partida válida pela 7ª rodada da Liga de Basquete Feminino. As campineiras estão na 1ª colocação com 12 pontos. 6 jogos, 6 vitórias, 100% de aproveitamento. As adversárias de logo mais disputaram 3 partidas até agora, com 2 vitórias e apenas 1 derrota. Grande jogo. Os ingressos estão sendo distribuídos no próprio ginásio do Paineiras, na Secretaria de Esportes da cidade, entrada pelo portão 7 da Lagoa do Taquaral. Outros pontos de distribuição você confere no site veracruzcampinasbasquete.com.br. Tem muito futebol neste fim de semana, hein? Anote aí. Torcedor bugrino, amanhã, 5 horas da tarde, no Brinco de Ouro, tem Guarani Taubaté. Fernando Fumagalli vai receber uma placa em homenagem ao jogo 300. Tobogã vai estar aberto e na Cabeceira Sul, os ingressos custam apenas R$10. Torcedor pontepretano, anote aí agora, hein? Domingo, 7h30 da noite, a Macaca enfrenta o Palmeiras no estádio Moisés Lucarelli. Apenas torcedores da Ponte Preta podem ir à partida, hein? Tem promoção de ingressos na Cabeceira, que tem ao fundo a linha do trem. Os ingressos custam R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. O Red Bull Brasil joga apenas na segunda-feira à noite contra o Corinthians no Moisés Lucarelli. Sobre essa partida eu falo na própria segunda-feira, 12h30. Tá certo? Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. Thank you.